Oi, pessoal. Hoje eu vou comentar sobre esse livro aqui, Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, de Yuval Noah Harari, que é um doutor em História pela Oxford. Então, esse livro é uma continuação do livro Sapiens, né? Na página 12, que ele fala sobre guerras, fome e doenças. Pela primeira vez na história, hoje morrem mais pessoas que comeram demais do que de menos. Mais pessoas morrem de velhice do que de doenças infecciosas. E mais pessoas cometem suicídio do que todas as que somadas são mortas por soldados, terroristas e criminosos. Então, aqui nós vemos que as pessoas morrem de obesidade, né? Comem demais. E também existem muitos casos de suicídio. Vamos ver sobre as doenças criadas em laboratórios. Página 23. As mesmas ferramentas que capacitam médicos a identificar e curar rapidamente doenças novas podem também capacitar exércitos e terroristas a arquitetar doenças ainda mais terríveis e patógenos apocalípticos. Na página 42, né, que fala sobre suicídio, também sobre suicídio. Vamos lá. Com efeito, como um sinal nefasto, apesar de mais prosperidade, conforto e segurança, a taxa de suicídios no mundo desenvolvido é muito mais elevada do que nas sociedades tradicionais. No Peru, no Haiti, nas Filipinas e em Gana, países em desenvolvimento onde graçam a pobreza e a instabilidade política, menos de 5 pessoas em cada 100.000 cometem suicídio a cada ano. Em países ricos e pacíficos, como Suíça, França, Japão e Nova Zelândia, mais de 10 em cada 100.000 pessoas tiram a própria vida anualmente. Então, é uma coisa bizarra, inversa. Só tem a riqueza, a prosperidade material, mas a pessoa fica deprimida, alguma coisa assim, e comete suicídio. Na página 52 e 53, né, que fala sobre alteração no DNA humano, a fim de melhorar o DNA humano. Também fala de nanorobôs. Nanorobôs seriam micro-robôs, né, que você só consegue ver por meio de microscópio. Eles injetam esses nanorobôs na corrente sanguínea a fim de matar os micróbios, desabilitar os vírus e também desobstruir as veias, também matar as células cancerígenas. Também fala sobre ciborgues, que seria implantar chips na pessoa ou algum órgão artificial, partes robóticas, para que a pessoa se transforme em um super-homem, e assim por diante. Então, nessa página 56 fala sobre você pegar a água salgada do mar e transformar em água potável para beber. Vamos lá. Pois os israelenses construíram recentemente uma imensa usina de dessalinização na costa do Mediterrâneo, de modo que já podem extrair água potável do mar. Então é muito interessante essa tecnologia. E eu penso assim, porque já não construíram antes, talvez interesses políticos, alguma coisa assim. Na página 61 fala de bebês com 3 pais, né? Uma coisa interessante. Com a atual tecnologia in vitro, é tecnicamente factível vencer doenças genéticas mitocondriais por meio da criação de bebês com 3 pais. O DNA nuclear do bebê vem de 2 pais, enquanto o DNA mitocondrial vem de uma terceira pessoa. Então, uma coisa curiosa, né? Se produz um ser humano proveniente do DNA de 3 pessoas. Na página 85, né, fala sobre répteis. Uma coisa curiosa. Muitas culturas animistas acreditam que os humanos descendem de animais, inclusive de serpentes e outros répteis.
A maior parte dos aborígenes australianos acreditava que a serpente arco-íris era responsável pela criação do mundo. Os povos Aranda e Dieri sustentavam que suas tribos especificamente eram originárias de lagartos ou serpentes primordiais, que foram transformados em humanos. Na verdade, os ocidentais modernos também acham que evoluíram de répteis. Nosso cérebro é construído em volta de um cerne reptiliano, e a estrutura de nossos corpos corresponde essencialmente à de répteis modificados. Então, relembrando que o autor ele fala sobre a teoria da evolução. Na página 91 em diante, ele diz que nós, os seres humanos e todos os animais, todos os seres vivos são algoritmos. Então, ele explica o que seria esse algoritmo. Algoritmo seria uma fórmula matemática, uma fórmula lógica, como se fosse um passo a passo. Por exemplo, para fazer uma comida, né, uma receita, né, você tem que seguir passo a passo. Quando você vai ao hospital, você vai lá, então você tem que seguir passo a passo, você vai ser atendido pelo médico, o médico tem que seguir passo a passo os procedimentos. Então isso seria a ideia de algoritmo. Na página 127, ele levanta essa questão, assim, se os computadores com a inteligência artificial, os computadores eles teriam mente por ter uma inteligência artificial. Ele também fala do teste de Turing, do Alan Turing, né, que foi um dos pais da computação. Até existe um filme, né, que fala sobre este Alan Turing, O Jogo da Imitação, que é um filme muito interessante, vale a pena assistir. Ele também levanta a questão se os animais têm consciência, que é muito interessante essa questão. Bem, na página 115 ele diz: para ser franco, a ciência sabe surpreendentemente pouco sobre mentes e consciência. Bem, também ele fala sobre os carros autônomos, que são aqueles carros que andam sem motorista, que eles são programados para andar sem motorista. Na página 121. Várias corporações, como Google e Tesla, estão desenvolvendo e fabricando automóveis autônomos que já trafegam em nossas vias. Os algoritmos que controlam o carro autônomo fazem milhões de cálculos que levam em conta outros carros, pedestres, semáforos e buracos no asfalto. Então é uma coisa assim interessante, né, e tanto medonha, com o avanço da tecnologia, ver os carros andando sem motorista. Bem, na página 130 ele fala sobre o uso de animais na indústria farmacêutica. Ele comenta sobre o sofrimento dos animais, né, as experiências que eles fazem com os animais na indústria farmacêutica. Vamos ver agora o sistema educacional. Então, na página 177. Começaram a graduar o valor de cada estudante segundo sua nota média, enquanto o valor de cada professor e diretor era julgado de acordo com a média total da escola. Quando burocratas adotam esse parâmetro, a realidade foi transformada. Originalmente, supunha-se que o foco das escolas fosse instruir e educar estudantes, e as notas eram apenas meios para medir seu sucesso. Mas, de modo muito natural, logo, essas instituições começaram a se concentrar na obtenção de notas altas. Como sabe, cada criança, professor e inspetor escolar, as aptidões necessárias para obter notas altas em um exame não correspondem a um entendimento real da literatura, da biologia ou da matemática. Cada criança, cada professor e cada inspetor escolar sabem que, se obrigadas a escolher entre um e outro, as escolas em geral ficariam com as notas. Então ele está explicando que, assim, para as escolas, entre escolher a qualidade do ensino e da aprendizagem e escolher notas altas, a instituição, ou seja, a escola, acaba escolhendo produzir notas altas. Então, essa é a crítica do autor.
Bem, ele também comenta sobre a questão da arte moderna, na página 236. A própria definição de arte, consequentemente, está em aberto. Em 1917, Marcel Duchamp comprou um urinol comum. Urinol é um vaso sanitário, né, uma privada, de fabricação em série. Chamou-o de fonte. Assinou seu nome embaixo, declarou uma obra de arte e o expôs no Museu de Paris. O que é exatamente a arte? E como determinamos se algo é ou não é uma obra de arte? Arte é qualquer coisa que as pessoas achem que é a arte. E a beleza está nos olhos do espectador. Então, um comentário sobre arte. Na página 280, né, que ele fala sobre Bíblia, né, ele é bastante crítico, e fazem uma busca muito meticulosa. Leem página por página, história por história, com a máxima atenção, até encontrar aquilo de que precisam. Alguma máxima, alguma parábola, ou algum regulamento que, se interpretados com bastante criatividade, vão dar indícios de que Deus abençoou o casamento gay e que mulheres podem ser ordenadas para o sacerdócio. Depois fingem que a ideia está presente na Bíblia. Então ele faz essa crítica, né, da pesquisa, né, meticulosa, busca meticulosa sobre os temas bíblicos, né, e aí eles fingem que tal conclusão, né, que tal ideia está presente na Bíblia, né. Então, eu acho importante, né, essa questão da busca meticulosa, né, de você estudar o texto da Bíblia ou qualquer outro texto, né, de forma meticulosa, pegar os detalhes, né, porque, por exemplo, aqui eu vou dar dois exemplos. Tem o exemplo da contextualização. Por exemplo, na Bíblia fala de ajudar os órfãos e as viúvas. Mas contextualizando para o nosso tempo, não significa necessariamente que nós devemos ajudar os órfãos e as viúvas, né? Porque existe uma contextualização. Por exemplo, hoje existem órfãos e viúvas que ganham bem, que têm um poder financeiro muito alto. Então, é uma questão de contextualizar. Existe também a questão de comparação, quando você compara os detalhes de uma passagem com outra passagem. Por exemplo, a mentira, que na Bíblia é dito que a mentira é uma abominação, né? Então, mas aí a questão que devemos refletir, né? Seria todo tipo de mentira uma abominação? Vamos supor que a pessoa diga que não, né? Nem todo tipo de mentira é abominação. Então aí a pessoa está categorizando, né, o tipo, a mentira. E aí você raciocina, se você categoriza a mentira, que é chamada de abominação, então outros atos que também são chamados de abominação, então abre-se um precedente para que esses outros atos também possam ser categorizados, né? Então, existe toda essa reflexão. Então, eu acho muito importante fazer toda essa leitura meticulosa, né? Essa comparação é muito, muito importante. O autor também fala sobre livre-arbítrio, né? Ele diz, segundo o entendimento dele, não existe livre-arbítrio. Então, vou ler aqui na página 288. Eventos neurais no cérebro indicam que a decisão começa de algumas centenas de milissegundos a alguns segundos, antes que se tenha consciência da escolha. Né? Então, ele entende que não existe o livre-arbítrio porque o cérebro, né, decide alguns milissegundos ou alguns segundos antes da pessoa ter consciência de tal decisão. Para contrapor essa ideia de não existir o livre-arbítrio, eu vou citar aqui o doutor em física Michio Kaku, que ele entende que existe algum tipo de livre-arbítrio, né? E ele usa como argumento a mecânica quântica, fala sobre elétrons ou outra partícula, não me lembro,
que elas desaparecem e aparecem em outro canto e não há como você prever. E às vezes ela desaparece e aparece em vários lugares ao mesmo tempo e não há como prever. Então ele utiliza esse argumento. Então esse tema, se existe ou não livre-arbítrio, é um tema longo, é um tema teológico, filosófico, científico. Eu já estudei um pouco sobre isso, mas eu ainda me considero leigo no assunto. Eu, como leigo, eu digo assim, é que existe um livre-arbítrio parcial, né? Eu entendo que muitas coisas são pré-determinadas, por exemplo, as leis da física, né? Nasceu, morreu, por exemplo, mas existe alguma coisa que é livre-arbítrio, né? Mas eu sou leigo no assunto. Sobre essa questão de morrer, né? Conforme o autor comentou no livro Sapiens, e nesse também, a busca do ser humano é a amortalidade, ou seja, ele vai desenvolver a saúde, vai ter uma saúde tão boa que ele não vai morrer mais, a não ser que ele sofra um acidente, aí ele morre. Na página 290, ele comenta sobre ratos robôs, que são experimentos em que eles colocam, não sei, eu não me lembro se é chip ou se é eletrodo, alguma coisa assim, e eles conseguem controlar o rato como se fosse um carrinho de controle remoto, né? Ou seja, eles tipo, com um controle remoto, eles mandam o rato ir para a direita e o rato vai, para a esquerda e o rato vai. Então, imagine colocando em um ser humano, né, esse chip ou esses eletrodos. Aí vai falar para o ser humano assim, vai para a direita, né, com o controle remoto. Aí o ser humano vai para a esquerda, aí o ser humano vai também. Então, é um controle, né? Ele também fala sobre Google e Facebook, que já faz parte da nossa realidade e que no futuro, mais ainda, né? Que ele diz que através dessas ferramentas, né, o Google e o Facebook, essas ferramentas colhem todas as informações sobre nós. E no futuro mais ainda, né? Ou seja, ele explica que no futuro, né, que é uma previsão, essas ferramentas vão saber mais sobre nós do que nós mesmos, né? E, por exemplo, quem vai tomar a decisão sobre a nossa vida nem seremos nós, porque essas ferramentas vão saber mais do que nós mesmos. Com quem você vai namorar? Essas ferramentas vão decidir. Em quem você vai votar? Qual trabalho você vai escolher? Então, essas ferramentas vão escolher. Bem, na página 312, ele fala sobre a guerra cibernética. Em segundos, um ciberataque sofisticado pode derrubar toda a grade de poder dos Estados Unidos, reduzir a escombros os centros de controle de voo, causar acidentes industriais em usinas nucleares e instalações químicas, desbaratar a polícia, o exército e redes de comunicação da inteligência, e apagar registros financeiros, de modo que trilhões de dólares desapareçam sem deixar vestígios, e ninguém saiba quem possui o quê. Bem, essa guerra cibernética é o seguinte, né? Eles vão utilizar hackers, que são especialistas em computação, em internet, e esses hackers eles vão bagunçar com toda a informação, né, que está na rede, né, na internet, e vai virar uma bagunça no país. Bem, na página 349, 350, né, em outras páginas também, que ele fala sobre ricos e pobres. Vamos lá. Isso em um mundo no qual 1 bilhão de pessoas ganham menos do que $1 por dia. E outros 1,5 bilhão ganham entre 1 a 2 dólares diários. Mesmo que trabalhassem duro durante toda a vida, nunca poderão financiar um teste genético de 3 mil dólares. E a brecha econômica está crescendo. No início de 2016, as 62 pessoas mais ricas do mundo valiam tanto quanto os 3,6 bilhões de mais pobres. Como a população mundial é de cerca de 7,2 bilhões, isso significa que os 62 bilionários juntos detêm tanta riqueza quanto toda a metade
debaixo do gênero humano. Então essa é uma informação, né? Uma informação muito importante para termos na consciência, né, da nossa realidade. Bem, o autor, tanto no livro Sapiens quanto neste, né, Homo Deus, ele é bastante crítico com a ideologia humanista, né, o humanismo, que diz assim, que o centro é o ser humano. E ele diz que o que vai substituir o humanismo é o dataísmo. Ele chama o dataísmo de crença, né, de religião nos dados, né, nas informações, onde o que importa é a informação. Então, toda a informação da nossa vida, sobretudo, vai estar na internet, né, no computador. Isso seria o dataísmo. Então, vamos ler aqui na página 371. Você pode não concordar com a ideia de que organismos são algoritmos, e de que girafas, tomates e seres humanos são apenas métodos diferentes de processamento de dados. Mas deveria se conscientizar de que este é o atual dogma científico, e de que isso está mudando nosso mundo para além do reconhecível. E na página 383. Se o gênero humano é realmente um sistema único de processamento de dados, qual é o seu output? Output significa saída, né? Qual seria a saída? Para os dataístas, seria a criação de um sistema de processamento de dados ainda mais eficiente, chamado Internet de Todas as Coisas. Uma vez cumprida essa missão, o Homo sapiens desaparecerá. Então, o autor ele termina, né, o livro dizendo que isso é uma previsão, né, não é uma certeza, mas é uma previsão baseada no avanço tecnológico, no avanço da ciência, né? E precisando fazer uma previsão, a previsão seria esta, né? Então é isso. Muito obrigado.